Estamos de volta com Rede Notícia, transmissão simultânea pela TV Horizonte, no canal 30.1, no nosso YouTube, TV Horizonte.oficial, no nosso Vox, o aplicativo da TV Horizonte da Rádio América e também na América FM 107,1, Cultura M 830 kHz. Agora 12 horas e 41 minutos, a gente começa a bater um papo com a vereadora por Belo Horizonte, Luísa Dulce, do PT, que é uma das signatárias do projeto de lei que pede a instauração do tarifa zero no transporte público da capital mineira. Luísa, obrigado pela sua presença aqui, obrigado por ter atendido o nosso convite. Sempre bom poder contar com pessoas jovens, movimentando a política e com uma atuação forte como tem sido a sua na Câmara. Muito obrigado. Olá, André, Janaína, cumprimentar também todas as pessoas que nos escutam. É um prazer estar aqui com vocês. Olha só, para a gente introduzir esse papo, a gente quer colocar no ar, trazer uma declaração dada ontem pelo prefeito Álvaro Damião durante a visita que ele fez à biblioteca pública de Belo Horizonte, ontem na reinauguração dela, e mais uma vez o prefeito Álvaro Damião mostrou-se contrário ao tarifa zero. Disse inclusive que se Belo Horizonte pagar o que tem que ser pago pelo tarifa zero, bancar a sua parte, vai faltar dinheiro para a educação e para saúde. Vamos ver, Luísa? Vamos ver você também que está ouvindo e vendo a gente no Rede Notícias. Coloca no ar. Se fosse viável, se tivesse condições, se alguém fosse bancar isso, com o maior prazer. Agora a prefeitura, ela tem o aporte dela, que ela já faz. Por que ela faz o aporte dela? Porque senão a passagem seria o dobro do preço. Se a prefeitura não tivesse fazendo o investimento que ela faz com subsídio, o preço da passagem já seria o dobro, para atender um município de 2,5 milhões de habitantes. Então, quando eu falo que eu não gosto de brincar com o sentimento das pessoas, é isso. É causar na pessoa, principalmente naquele que está me ouvindo, naquele que está me assistindo, a impressão de que eu vou conseguir fazer aquilo, sabendo que eu não vou conseguir fazer. Eu não vou fazer isso com ninguém, seja com aquele que pensa no tarifa zero, seja na saúde, seja na educação, na cultura. Eu não vou prometer para a pessoa, dar esperança para a pessoa de uma coisa que eu sei que não é viável. Ah, mas é viável. Eu falo, é viável de onde? De onde? Ah, mas tem um estudo. Tem um estudo? Você quer que eu aplique um negócio que pode dar um rombo de 1,5 bilhão na prefeitura através de um estudo? Você quer que eu faça isso? E depois eu fecho o posto de saúde para poder pagar isso aí? Depois eu fecho as escolas para poder pagar isso aí? Não dá, né, gente? Luiz, essa história do subsídio começou lá com o Calil, dizendo que comprando vales transportes, 300 milhões. De 300 pulou para 500, de 500 chegou a mais de 700, que é o atual, e se fala nos bastidores da Câmara que o próximo subsídio que vai ser apresentado agora no orçamento, que deve estar vindo aí agora em outubro para a Câmara, deve ultrapassar R$1 bilhão. Se a prefeitura tem R$1 bilhão para subsidiar empresas de ônibus, o estudo diz que a prefeitura teria que entrar com 500 milhões, não é isso? Da conta de 1 bilhão e 800, 1 bilhão e 300 veriam da contribuição das empresas, 500 milhões da prefeitura. Até onde eu sei, no pouquinho de matemática parca que esse pobre jornalista sabe, 1 bilhão 700 milhões, não vou nem falar do 1 bilhão, que é suposição, tô falando que você paga hoje. 700 milhões é menos que 500 milhões. Alguma coisa tá errada aí, não? Vamos lá, André. Primeiro, estou muito feliz da gente estar discutindo essa questão da tarifa zero aqui, que é um dos principais problemas da cidade. Nós, vereadores, estamos em contato com as pessoas o dia todo e o que a gente mais escuta são os problemas do transporte. O que a Câmara Municipal está fazendo é apresentar uma solução para a Prefeitura desse problema que você colocou. Tem um problema do orçamento. A Prefeitura gasta muito dinheiro, esse ano 700 milhões, para subsidiar um transporte que é muito mal avaliado. Então eu queria dizer para o prefeito Álvaro aqui com muito respeito, convidar ele para conversar com a gente, vamos dialogar. Esse é um projeto que está tramitando, tem 22 assinaturas de mais de 10 partidos diferentes, então não é um projeto da esquerda, não é um projeto da direita, é um projeto que está preocupado em solucionar uma questão, um grande problema de todas as metrópoles como é Belo Horizonte. Então nós podemos sentar para dialogar sobre o melhor formato, a melhor modelagem. Agora, discordar do prefeito, quando ele fala que eu vou me basear num estudo,
Sim, um estudo feito pela UFMG, e nós precisamos que a prefeitura apresente muitos estudos para pensar o transporte na cidade. Se esse não for o melhor modelo, vamos conversar. Agora, já há mais de 130 municípios no Brasil com tarifa zero. Então, essa é uma realidade. Se o prefeito está chamando isso de utopia, queria desafiar aqui com toda fraternidade, mas dizer que é uma utopia viável. E nós precisamos de coragem, nós precisamos de movimentação na cidade para lidar com os problemas de hoje. A questão do transporte é um problema para o bolso das pessoas, que gastam mais de 20% do seu salário, né? Quem ganha, pessoas de baixa renda, com transporte, pessoas que eu tenho conversado muito, tá, André, Janaína, eu tenho saído, panfletado, e as pessoas falam, quando a gente pergunta assim, o que você faria se você não tivesse que pagar o transporte, com esse dinheiro que você economiza? A primeira coisa, me alimentar melhor. A segunda coisa, poder sair para ir numa consulta médica, né? Sair mãe solo, pessoas que vão circular pela cidade, que vão utilizar um lazer, que vão fazer, né, uso da cultura da cidade. Então, essa é uma solução não só para o transporte. E aí eu queria dizer como economista. Vários estudos mostram que a tarifa zero faz girar, movimentar a economia da cidade. Belo Horizonte vive de serviços, vive da cultura. Então, a gente estaria apresentando uma forma da economia girar mais. É isso que nós estamos tentando dialogar com o prefeito. Queria convidá-lo para conversar com a gente, né? Não pode ser somente através de entrevistas quando ele está numa atividade pública. Vamos sentar, vamos conversar com os vereadores, Inclusive, vamos ouvir. isso tentou ser feito e quem foi para a mesa de negociação, para a mesa de conversa, foram os secretários. O prefeito mesmo não sentou para conversar. Isso até o próprio Roberto Andrés, essa semana aqui com a gente no Rede Notícia, que é um dos idealizadores do Tarifa Zero, é um dos estudiosos que até onde eu saiba, né, estudar dá um trabalho pra caramba, né? E quando vejo um prefeito falar que, vou me basear em estudos, prefeito, você vai basear em quem? Mandinar, prefeito? Desculpa, aí é uma opinião minha. Tá de brincadeira, prefeito. Você vai basear em quem? No pó do Pirilim Pimpim? Ah, não dá. E um dos questionamentos do Roberto mesmo foi justamente isso, essa falta de diálogo, essa resistência do prefeito e também a falta de solução. Já que você é contrária ao Tarifa Zero, qual que é a solução para o transporte público, para a mobilidade urbana aqui da cidade? Você também percebe isso também, vereador? Além dessa falta de diálogo, de sentar e conversar, e vamos tentar resolver? Então, falta isso também? Janaína, você foi no ponto central, né? A pergunta que eu faria para a prefeitura é qual que é o plano para lidar com um problema que a cada ano consome uma parcela maior do orçamento, que as pessoas, né, têm que despender um dinheiro muito significativo, importante, fazer escolhas difíceis no seu dia a dia. Então, se a cidade não está madura nesse momento para tarifa zero, nós da Câmara avaliamos que esse movimento está crescendo, e eu queria convocar todo mundo que está nos escutando para participar com a gente, fazer uma pressão nos vereadores, né? Movimentar esse tema. Com 28 votos, passaria. Passaria no primeiro turno. Estão faltando 6. Estão faltando 6. E passa no primeiro turno, quer dizer que o projeto ainda pode receber contribuições. É isso que nós estamos querendo dizer para o prefeito Álvaro. Vamos dialogar sobre o projeto, se tem fragilidades, se a prefeitura precisa de mais tempo, vamos então montar um cronograma de reuniões, de trazer especialistas. Enfim, nós queremos fazer avançar essa que é uma ideia que nós temos certeza que vai mudar a vida de todas essas pessoas de Belo Horizonte. Luísa, rapidinho, antes da gente ir para o intervalo, uma pergunta rápida e uma resposta rápida. Você acha que essa construção de um Tarifa Zero poderia ser feita atrelada à construção do novo contrato de concessão de ônibus em Belo Horizonte? Que ele está para vencer, então poderia ser algo que fosse construído com tranquilidade, com muita discussão na cidade, porque também eu levo aqui uma contrapartida, um contraponto. Hoje, o custo do sistema, desse sistema de transporte ridículo que nós temos em Belo Horizonte, custa quase 2 bi. Mas se você oferecer tarifa zero, esse custo vai aumentar porque mais pessoas vão utilizar o ônibus. Então isso poderia ser feito de maneira gradual, esse aumento de gratuidades, mas você acha que poderia ser feito nesse escopo dessas discussões que a Câmara já, inclusive, está levantando e que a Prefeitura até agora não se envolveu e quem tem que levar esse projeto é a Prefeitura. E a Prefeitura, tá nem aí. Não, é a verdade, gente. Não vamos passar pano. A verdade é essa. Você acha que poderia ser feito dessa forma? Perfeitamente, André. O projeto ele já prevê uma transição de 4 anos, mas é possível a gente atrelar, sim, a elaboração do novo contrato.
Isso porque o problema do transporte é muito complexo. A tarifa zero não vai resolver tudo, mas ela é um caminho. Então, se a gente puder atrelar isso à discussão do novo contrato, ou se a gente puder construir um cronograma, né, de ir pactuando gradualmente, acredito que vai ser uma solução para a cidade, né, para essa questão do transporte. Então, você está muito correto. 12 horas e 50 minutos. Vamos para o intervalo rapidinho. Na volta a gente continua essa conversa com a Luísa Dulce, vereadora do PT aqui em Belo Horizonte. Estamos de volta com Rede Notícia, agora em Belo Horizonte, 12 horas e 53 minutos. A gente está entrevistando a vereadora por Belo Horizonte, Luísa Dulce, do PT. Não tem como a gente não falar sobre o que aconteceu ontem em Brasília, o julgamento, preso ele já está em prisão domiciliar, o julgamento e a sentença dada ao ex-presidente Jair Bolsonaro e os outros 7 réus apontados pela justiça como o núcleo duro, aqueles que tramaram uma tentativa de golpe de Estado em 8 de janeiro de 2023. Como é que a senhora viu isso? A senhora sempre, nas redes sociais, sempre foi muito, muito forte, muito contundente nas falas contra o ex-presidente Jair Bolsonaro. No seu ponto de vista, ficou barato ainda os 27 anos? Poderia ser mais? Ou a pena foi justa? André, eu quero aqui celebrar o resultado da votação de ontem. Não vou avaliar tanto a dosimetria da pena, como nos falaram, mas acho que foi uma pena justa. Mas celebrar o resultado da condenação, tanto do ex-presidente, quanto de membros da cúpula do seu governo e também da cúpula militar, né, das Forças Armadas, que participaram ativamente, como ficou comprovado nesse julgamento, no que foi apresentado pela Procuradoria-Geral da República, da tentativa de golpe de Estado. E eu falo isso porque se esse golpe tivesse sido concretizado, provavelmente nós não estaríamos aqui podendo falar sobre o que aconteceu. E é um resultado histórico no nosso país, que infelizmente passou por muitos golpes de Estado, tentativas de golpe. Recentemente nós vivenciamos isso. Então foi sim um resultado muito histórico que precisa ser conhecido pela população nesse sentido, né? Não é uma questão de defender A ou B, mas de defender a democracia, de defender os fatos, de defender as instituições do nosso país. Então é por isso que, né, falo aqui como vereadora, mas também como cidadã, foi um resultado que precisa ser celebrado. Você falou das tentativas de golpe, eu fui caçando aqui na cabeça. 1889, o golpe de Estado que derrubou o Império. 1930, Vargas. 1945, saída de Vargas. Aí depois você tem Não, antes você ainda 61, tem a tentativa de tirar, de não deixar Juscelino Kubitschek assumir o poder em 56, que aí o Marechal Lott teve que dar um golpe preventivo. Aí você tem 61, Brizola e toda a mobilização da cadeia da legalidade para garantir a posse do vice-presidente sobre o parlamentarismo. Aí depois 64. Depois ainda tivemos a tentativa de golpe com a bomba do Rio Centro. Não podemos esquecer disso, não. Em que, inclusive, um dos réus, agora punido, recebeu anistia ali. Naquele dali não deveria ter recebido. Seu general Augusto Heleno estava envolvido na explosão do Rio Centro, que vitimou, poderia ter causado uma tragédia. Graças ao bom Deus, não aconteceu, né? E vários outros. O próprio ex-presidente, é bom a gente lembrar, foi para a reserva jovem do Exército, porque também teve punição contra ele por envolvimento na tentativa de atos terroristas à sede da Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro, da Leste, no Palácio Tiradentes. Então, o que você falou é ponto. Não estou aqui defendendo a AB, estou colocando o que a Justiça fez. E aí, André? Eu não tenho aqui procuração para ninguém, gente. O fato é esse. É muito significativo ter sido condenado um ex-presidente que, quando era deputado federal, fez aquela fala exaltando, né, o torturador da presidenta Dilma, ela na condição de presidenta. Então, para nós, mineiros, também acho que isso é muito significativo. O voto final, né, que condenou ter vindo da ministra Carmen Lúcia, para ser uma reparação histórica mesmo de tudo que a gente vivenciou nesses últimos anos. Acredito que a população precisa reconhecer tudo isso, né, para a gente não repetir o que aconteceu. Exatamente. Cuspiu no busto de Rubens Paiva. Foi um julgamento histórico e eu vou dizer vergonhoso, mas vergonhoso do ponto de vista de ter chegado a esse ponto, né? Ter chegado a gente entender que teve um atentado,
medo, né? Que teve ali a possibilidade de um atentado, de querer matar alguém, né? Que é o pior de tudo. E vergonhoso de pensar que várias pessoas do alto escalão cogitaram isso, né, Luísa? Um presidente. No caso, ministro supremo, é tudo isso. E outra coisa, né? Alguém que chegou ao poder, à presidência da República e aos mandatos sucessivos de deputado, pelo voto democrático, pela escolha do povo, que é soberana. É soberana. Que escolha quem o povo escolher. A senhora foi escolhida para ser vereadora de Belo Horizonte. O povo te escolheu, o povo te deu esse mandato. Isso é a democracia. Ele lá chegou, perdeu a eleição, perdeu, ganhar, faz parte do processo democrático. Se junta os cacos, se reorganiza, poderia estar agora novamente pleiteando uma vaga à presidência da República, normal e natural. Faz parte do jogo, mas é muito complicado, né? E ele foi julgado por alguns crimes relativos ao golpe, né, tentativa de golpe. Mas a gente não pode esquecer os 700 mil mortos da pandemia. A gente não pode esquecer a destruição do Estado brasileiro que o Bolsonaro fez. Os Yanomamis que morreram, a míngua. E eu acho que a população deu uma resposta, porque ele foi o primeiro presidente que não foi reeleito depois da nossa Constituição de 88, né? Então a população deu aí uma resposta para ele e a gente precisa reconhecer esse fato histórico. O STF tomou essa decisão em meio a ameaças dos Estados Unidos, né? A nossa soberania, ameaça direta aos ministros do STF. Então foi de fato muito corajoso para estabelecer uma certa continuidade do processo democrático no nosso país. Luísa, obrigado pela sua presença aqui no Rede Notícia. Eu que agradeço. As portas estão abertas da Rede Catedral de Comunicação Católica para você sempre estar aqui. E obrigado por estar. E a gente espera que essas discussões sobre defesa da democracia, que eu acho que isso a gente não deveria nem discutir, né? Devia aplaudir, né? Devia fortalecer, mas principalmente sobre o Tarifa Zero, elas se aprofundem mais, porque o campo democrático precisa disso. Qualquer a democracia novidade, precisa disso. Vamos seguir. Estamos aqui abertos. Obrigada pela participação. Viu? Obrigada pela oportunidade e até breve. Antes da gente acabar o Rede Notícia dessa sexta-feira, eu queria pedir a liberação da direção da Rede Catedral de Comunicação Católica para quebrar o protocolo hoje. Com toda certeza. Tá? Hoje a gente vai dar um até breve para uma profissional que está aqui junto com a gente. Eu falo profissional, embora ela seja uma estudante de jornalismo, que está seguindo um outro caminho, vai caminhar agora para fazer um estágio numa outra emissora, uma outra grande emissora de Belo Horizonte, que é a nossa Daniele Camargos, que é uma pessoa que eu tive uma convivência curta, né? Eu vim para cá, foi o quê? Março, né? Março que eu vim para cá para trabalhar ainda no Egente. Depois em abril eu comecei a ter a convivência diária com ela, e eu lembro que quando eu vim trabalhar aqui, comecei a falar que ia ter a convivência diária com ela, a minha esposa, que também passou por aqui, falou assim: cuida da nossa filha. Falou assim: ela é minha filha, você cuida dela, viu? Tô te dando essa responsabilidade. E desde esse dia eu chamo ela de filha, de verdade. Sim. E tenho um carinho, um amor por ela, de pai para filho, nem que seja só no jornalismo. E hoje ela está seguindo, e é assim mesmo, pai e mãe cria filho pro mundo, né? E as bate-asas saem voando. Eu fiz isso, né? Quando eu saí lá da minha Cabo Frio, deixei meu papai e minha mãe para lá e fui voar pelo mundo. E ela, hoje é o dia dela fazer isso do mesmo jeito. Eu quero agradecer você, Dani, por tudo que você nos ajudou aqui no dia a dia, mas principalmente os ensinamentos diários que você nos deu como ser humano. Eu tive a oportunidade de conviver esses últimos 2 meses com a Dani. Foi uma grande honra, como eu sempre disse. Não te vejo como estagiária, te vejo como uma grande profissional. E vai ser gigante, viu? Vai ser gigante. Vai se ser eu tiver gigante. sorte, ainda a gente tem a oportunidade de trabalhar novamente com você, viu? E se não tiver, a gente vai ficar de longe aplaudindo e tô até vendo a evolução. emocionada aqui, porque eu sempre falei, eu aprendi muito com você nesses últimos 2 meses. Ela não sabe quanto que ela me ensinou de vida. A ser mais resiliente, a ser mais paciente, a ser mais... e paciência para mim é uma coisa difícil. A ouvir mais, a me calar mais. Obrigado, viu? A gente só tem a agradecer. Verdade. Rede Notícia, em nome de todos, a gente só tem a agradecer a você, viu? É com Deus. De toda a Rede Catedral. Exatamente. Deus te abençoe, filha. De verdade, no fundo do coração. 1 hora, 1 minuto. Fique com Deus. Bom final de semana. A partir de agora, seguindo com o Júnior Brasil. Bola na rede, a repercussão da classificação do Cruzeiro para as semifinais da Copa do Brasil. É contigo, Júnior. Fique com Deus.